esse último ano. Será que... Olha isso. Tá bom. Só tá de fora. Deixa no negócio, no tripé lá na frente. então, tem que ir lá pra frente. Então vai ficar aqui, né? Não, vamos gravando até lá na frente. Só pegar o áudio. Tá, tô indo lá, já volto. Não vai, Tem uma coisa ali, ó. boa tarde a todos, prazer estar aqui. Só uma atualização no meu status, agora eu sou sócia do Matos Filho. E encerrei as atividades do LSW de advocacia, então quem quiser me procurar, procure por lá. Vamos lá, acho que a ideia Tô procurando um lugar para gravar. é que cripto, né, sem dúvida, é uma disrupção de todo o sistema, é isso que a gente está discutindo esses 2 dias. E eu acho que, como toda boa disrupção e inovação, a legislação fica um pouco para trás, no sentido de conseguir acompanhar essas movimentações. Então a gente tem essas discussões com relação, tanto ao ponto de vista regulatório quanto do ponto de vista fiscal, de como que isso efetivamente vai ser tratado, como que essas operações vão ser controladas, se vão ser controladas ou não. E aí a gente tem o lado curioso, é que do ponto de vista fiscal, você tem governos de diferentes lugares tratando cada um de uma forma. Então tem gente que fala que cripto é mercadoria, tem gente que fala que é um ativo, tem gente que fala que é moeda, tem gente que fala... Então você tem uma série de possíveis definições para cripto. Aqui no Brasil, a gente teve um posicionamento da Receita através das perguntas e respostas, é isso que a gente tem. Tá? E a Receita Federal basicamente falou, olha, cripto tem que ser tratado como um ativo financeiro. Então você precisa declarar na sua declaração de imposto de renda como outros ativos. E aí, claramente, isso faz surgir um monte de dúvidas, né? Como que eu declaro isso? Quais são as hipóteses de tributação? Qual que é o limite de isenção? O que acontece se eu faço mineração? O que acontece se eu faço permuta? O que acontece se eu recebo, né, os meus serviços, se eu presto serviço e eu recebo em Bitcoin? Como que eu faço para tributar todas essas operações? Então, acho que tudo isso que a gente vai discutir aqui agora um pouco, acho que a primeira coisa que é uma discussão que está super no estágio inicial, mas a gente consegue tentar se balizar pelo que existe de regras no direito tributário, né? Que nem sempre é o que vocês querem ouvir, tá? Já vou antecipar. Bom, acho que só para resumir, para dar um overview para todo mundo, a ideia é que o que a gente tem é tributação por ganho de capital, que é uma tabela progressiva, que vai de 15% a 22,5%. Então, toda vez que você verifica um ganho substancial, teria que ser tributado por essa alíquota. Então, se eu coloquei o substancial aí de propósito, porque, na verdade, existe uma previsão de uma isenção para transações de até R$35 mil por mês, tá? De ativos da mesma espécie. E aí, o que isso quer dizer? Fora de bolsa. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você fizer transações com cripto de até R$35 mil por mês, o ganho não será tributado. Ele entra dentro desse limite de isenção. Ah, posso fazer isso todo mês? Pode. Tá? A regra só fala que todas as classes desse ativo vão ser consideradas para esse limite. E aí, como que você fala em classe de ativo quando você está falando de cripto, né? Se eu trocar Bitcoin por Ethereum, como que vai funcionar isso? Então, acho que a ideia é que, aos olhos do fisco, todas essas moedas digitais vão ser consideradas como classe de ativo e, portanto, comporão esse limite de 35 mil. Com relação à mineração, vamos lá só para... Mineração, enfim, é uma super dúvida, né? Se isso vai ser considerado uma prestação de serviço, mas é um serviço que eu estou prestando para mim mesmo, como que isso ocorre? Acho que, do ponto de vista da legislação tributária que a gente tem hoje, o que eu consigo ver é mineração sendo considerado um rendimento, né? Então, é como se você fizesse um trabalho e recebesse por isso. Um rendimento sem uma classificação clara. E rendimento é tributado pela tabela progressiva até 27,5%. Então, você tem uma tributação que, a princípio, deveria ser declarada em tudo que você minera e tudo que...
portanto, declarado e, portanto, sujeito a essa tributação através do carnê-leão. E eu acho que a última coisa que eu queria falar era um pouco de permuta. Acho que é um dos pontos mais polêmicos, né? Como que eu faço para tributar essas situações onde eu troco moedas digitais e como que eu faço para documentar isso. O que a gente tem hoje na legislação na verdade, permuta, tá? É considerado tributável. Então, você tem uma isenção específica para permutas imobiliárias, o fisco sempre se posiciona no sentido de que, se você trocar uma coisa por outra, isso vai ser considerado uma alienação, porque o conceito de alienação é uma coisa ampla e, portanto, vai estar sujeito à tributação, você tem que declarar como se estivesse recebendo dinheiro. Gente, mas como que eu documento isso no mundo de cripto? E eu acho que esse é o grande desafio e que eu acho que tem um lado bom e ruim, como tudo na vida, né? Então, acho que o lado bom é que não existem regras claras. Fala que você tem que ter uma documentação hábil. Agora, qual é essa documentação hábil? Como que você vai produzir? E como que você vai demonstrar que isso é hábil e idônea? Vai depender de cada um. Então, acho que a ideia é conseguir reunir a maior parte de documentação possível para conseguir fazer essas declarações e conseguir demonstrar né, a observância dessas regras tributárias. E aí eu acho que vem a minha mensagem final aqui, que é que acho que a gente está todo mundo aqui discutindo é justamente essa inovação e que tem que ser vista com bons olhos. Então, acho que quando a gente fala de cripto e quando a gente organiza um evento desses e quando a gente traz esses players para conversar, a gente acredita nesse mercado, nessa inovação, a gente acredita que esse é o futuro e, para isso ser o futuro, a gente precisa cumprir as regras que existem. Então, acho que a ideia é, não tem por que não declarar, a meu ver, porque se você deixa de declarar, você vai ter um problema na utilização desses recursos. Então, você vai ter um problema quando você quiser efetivamente realizar, você não vai ter origem, isso vai gerar questionamento. E muitas vezes isso é um investimento lícito e que todo mundo está fazendo de boa vontade e que está comprando esses recursos justamente para vender e ter um lucro. Então, acho que a ideia aqui, e acho que a minha mensagem é que eu vejo com bons olhos a declaração, acho que tem que ser feita, não adianta brigar contra o sistema, e eu acho que quanto mais a gente conseguir seguir uma linha racional por trás de tudo isso, mais a gente vai conseguir propagar e garantir aí o futuro das criptomoedas. Então, acho que essa é a minha mensagem. Tatiana, quer comentar? Não sei. Tá ligado? Acho que já estava ligado. Tá ligado? Tá. Boa tarde. Complementando aqui um pouquinho do que a Lisa vem trazendo, a gente tem ainda aí um cenário que é um pouco incipiente, um pouco menos para as pessoas físicas, né? A gente já tem algumas regras, a Receita já se manifestou, como ela bem colocou. A gente tem um cenário um pouco mais inseguro para as pessoas jurídicas, né? Porque a gente não tem nenhuma manifestação nesse sentido. E combinado a isso, recentemente a gente teve a edição da Instrução Normativa 1888, que traz a obrigatoriedade das exchanges, né? Essa norma conceitua o que é exchange de uma forma ampla, a alcançar todos os players do mercado, né? Pessoas jurídicas, né? E também as pessoas físicas ou jurídicas que operem no P2P ou que operem com exchanges estrangeiras, né? E aí é que nasce uma grande dificuldade, assim, em termos de compliance normativo, nosso primeiro desafio normativo aqui no Brasil, né? Essa norma, ela já está vigente, né? Ela vai começar a ter eficácia a partir de agosto, então as primeiras declarações devem ser declaradas a partir de setembro, né? E quem são as pessoas obrigadas a fazerem essa declaração? São as exchanges do Brasil, vão fazer a declaração de todas as operações, todas as micro-operações que realizarem, e as pessoas físicas ou jurídicas que operarem no P2P ou com exchanges estrangeiras.
para esse segundo grupo, né, que são o P2P e exchange estrangeiro, a gente tem aí um volume mínimo, né, de R$30 mil. Se a gente operar abaixo de R$30 mil, fica desobrigado a fazer essa declaração. Essa declaração por si só, ela traz muitos questionamentos, né, até mesmo pelo instrumento pela qual foi manejado, uma instrução normativa da Receita Federal. Muito se questiona a respeito da competência da Receita Federal para instituir obrigações desse tipo, até porque essa declaração ela impõe penalidades para quem descumpre ou cumpre essa declaração com erro, inexatidão, enfim, equívocos. Então, muito se questiona sobre isso. Infelizmente, a gente já tem um posicionamento do STJ, né, do nosso tribunal aí, que vai falar em nível superior sobre leis federais, né, que a Receita Federal tem competência para tratar de obrigações acessórias, né? A gente tem um caso paradigma que foi de uma declaração chamada de MOF, e também o Ciscoserve. Então, assim, mas mesmo assim eu acho que é algo que o nosso mercado tem se movimentado a questionar sobre a competência da Receita Federal para tratar dessa norma, né? E de qualquer forma, o que eu vejo é que essa instrução normativa ela acaba criando uma obrigação para os players do mercado de instituir uma regra de compliance. Porque no final das contas, as informações que a gente vai ter que prestar são as informações dos nossos clientes, né, para quem é pessoa jurídica, né, o volume das operações, o correspondente dessas operações em reais, e graças a Deus, no dia 10 de julho agora, né, faz uma semana, essa normativa foi mudada, a gente já não fica mais obrigado a ter que informar as carteiras, né, de destino quando a gente vai fazer uma saída da exchange, ou enfim, a gente não está mais obrigado a informar as wallets. Contudo, essa é uma informação que as pessoas vão ter que arquivar de toda forma, porque em sendo fiscalizadas, as exchanges vão ficar obrigadas a apresentar esse dado, né? Então, a gente não apresenta nesse primeiro momento, mas havendo fiscalização, existe a obrigatoriedade de fazer informar esse dado para o fisco, né? Essa norma, ela nasceu num contexto, e a gente volta um pouquinho a dezembro de 2018, quando a Receita lançou a consulta pública, num contexto de fiscalizar as operações que podem se sujeitar à tributação, como a Lisa falava do ganho de capital, e também como uma forma de fiscalizar operações que possam significar lavagem de dinheiro, ocultação de capitais, enfim. Então, é uma maneira que as autoridades brasileiras encontraram de alguma forma criar um controle e ainda assim estabelecer uma regra de compliance para o mercado. De uma forma oblíqua, né? Não é bem uma regra de compliance, mas que as pessoas, os players, vão ter obrigado a cumprir. Bom, eu acho que a instrução normativa traz bastante dúvida, né? Eu vou parar aqui essa minha fala por aqui, porque eu acho que as perguntas vão trazer mais pontos de interesse. Alguém tem alguma pergunta? Só um minuto. A declaração, ela deve ser feita quando há lucro ou mesmo não tendo lucro. Meu nome é Antônio Chaves, falo sobre Vitória do Espírito Santo. Legal. A declaração ela deve ser feita quando você compra o ativo. Então, o que a Receita falou é que você vai declarar isso em outros ativos. Como quando você compra um carro, por exemplo, você tem que declarar ali. E por que disso? Justamente para quando você realizar esse investimento, alienar esse investimento, quando você vendê-lo e tiver um ganho, você sujeitar isso à tributação. Por que é importante declarar? Não é uma coisa que é importante você declarar um carro. Porque quando você for vender, você vai ter um problema de onde está vindo esses recursos. E se é um investimento ilícito que você fez,
Nada melhor do que você ter essa origem e evitar esse questionamento da Receita Federal. E isso na declaração de imposto de renda, né? Perfeito. Você está perguntando da instrução normativa, da declaração da instrução normativa ou declaração de renda? Ah, da pessoa física, né? Ah, então tá. Boa tarde. Tem bastante empresa que está surgindo no sentido de pegar, receber por criptomoeda e rentabilizar essas criptomoedas e devolver. Como é que funciona para essas empresas? Tem alguma, porque na normativa não tem alguma, como é que seria a tributação dessas empresas sobre o lucro efetivo, ou só quando realizasse esse lucro, convertendo a criptomoeda, só nesse momento ela se sujeita como todos na normativa, ou vai ter um enquadramento específico para elas? A instrução normativa, ela trata que as pessoas vão ter que fazer declaração de todo tipo de operação com criptoativos. Então, a compra e venda de criptoativos, a permuta, a doação, a utilização dela como forma de pagamento, né, a dação em pagamento, a remessa para exchange, a retirada dela da exchange. Então, assim, a declaração ela é ampla. Como é que a pessoa jurídica que recebe um cripto como forma de pagamento vai tributar? Na verdade, ela tributa os seus, vamos exemplificar aqui como uma pessoa jurídica prestadora de serviço. Ela vai fazer toda a tributação da prestação de serviço comum. Então, ela vai emitir uma nota fiscal referenciando o preço do serviço dela em reais, e a cripto ela vai ser uma forma de pagamento, né? Ela vai receber em dação em pagamento. Se ela fizer via exchange, a exchange vai ficar obrigada a fazer essa declaração. Se for no P2P, o meu cliente me paga diretamente com cripto, eu vou ter que fazer essa declaração, né? Se for acima de 30 mil reais. Se for abaixo de 30 mil reais, eu fico isento de fazer a declaração, tá? Mas a tributação dos serviços, ou mesmo da venda de uma mercadoria, ela vai acontecer normalmente, com todas as obrigações fiscais que envolvam a atividade da pessoa jurídica, seja ela de serviço, seja ela de mercadorias. Oi, Fausto, meu nome. Então, se uma pessoa receber em bitcoins, ela pode receber até 35 mil reais e tudo bem, não paga imposto de renda? Vamos lá, só para... Com relação a ele, o limite é 30 mil reais, tá? Que você tem que declarar. Qualquer transação acima de 30 mil reais você precisaria declarar para fins desse controle da Receita Federal. O limite para isenção do ganho de capital é 35 mil reais e é sobre o valor da transação. Então é isso, se você vender ou alienar qualquer coisa... Não, eu recebi. Faço curso, recebo em Bitcoin. Não, então, aí o que você fez e recebeu? Curso. Recebo então, na verdade, assim... várias unidades dos alunos em Bitcoin. Perfeito. Isso, na verdade, vai ser usado como uma dação em pagamento, como a Tatiana estava falando. A gente não está falando de uma hipótese de ganho de capital aqui, que é um pouco diferente. Então, quando a gente está falando de dação em pagamento, isso vai ser tributado independente do limite de 35 mil reais, porque é como se você estivesse recebendo em bens pelo curso que você prestou. Isso vai estar sujeito à tributação normal, pelo ISS, PIS/COFINS, você vai atribuir o valor normal, o valor desse Bitcoin que você recebeu em reais e tributar normalmente como se tivesse sido pago em dinheiro. A ideia é que você vai registrar no seu caixa a entrada de Bitcoin, entendeu? Tá. Tem, usando a nota fiscal em real, tal. Perfeito. Recebeu em Bitcoin. Isso, exatamente. Tá. Uma última perguntinha. O investidor comprou Bitcoins, declarou que tem, digamos, uma Bitcoin. Aí ele manda Bitcoin para Binance. E aí lá ele consegue dobrar as suas Bitcoins, operando altcoins. Aí ele fica com 2 Bitcoins. Como funciona isso? Eu tenho que falar... Para fazer isso, eventualmente, o investidor fez 5.832 operações. Deixa eu falar um negócio sobre a e ele ganhou uma Bitcoin que vale 30 mil, digamos 30 mil reais, né? Uma Bitcoin hoje vale mais ou menos 30 mil reais, já é abaixo do limite. Ótimo. Sobre a isenção, é importante lembrar que ela se direciona às pessoas físicas, tá? Então, pessoas jurídicas operando acima de 35 mil com ganho, vai tributar ganho de capital.
normal, tá? Isenção só para pessoa física. Não, eu entendi a sua pergunta. Acho que o ponto é o seguinte. Essas 5.000 alienações que ele fez, para ele chegar nesse segundo Bitcoin que ele ganhou, elas, a princípio, teriam que ser registradas. Se ele tivesse um lucro maior, ou se a transação fosse acima de R$35.000. Por quê? Porque aí esse ganho estaria sujeito à tributação. O que acontece? Aos olhos da Receita, que nem eu falei, toda alienação, toda troca, toda permuta vai ser vista como uma alienação e, portanto, possivelmente sujeita a ganho de capital se você teve ganho em alguma dessas operações. Entendeu? O limite de R$35.000 para pessoas físicas, como a Tatiane bem ressaltou, é no mês, tá? Então, acho que a ideia é, se você transacionou um limite abaixo de R$35.000 ou em R$30.000, o seu ganho, se a transação teve um valor de R$30.000, aí você estaria dentro do limite de isenção, não precisaria declarar. Agora, se está acima disso... Não. Na verdade, assim, o que você vai precisar reportar, porque você vai precisar realocar os ativos eventualmente, entendeu? No final do mês voltou tudo a ser Bitcoin. Você vai ter que... Isso. No final do mês viraram 2 Bitcoins. Essa é a ideia. Não. Era Bitcoin. Sim. Aí mudou para Ethereum, mudou para Monero, mudou para Bitcoin, mudou para não sei o que, e no final do mês, bum, voltou para ser Bitcoin, e agora tem 2 Bitcoins. Se nesse... Preciso declarar todas as transações, preciso reportar todas as transações, Ó, embora eu não tenha, o investidor não tenha ganho mais do que o limite. Reporte mensal. Você está trabalhando com a Binance, que é uma exchange estrangeira. Se essa operação no mês for superior a R$30.000, você vai reportar operação a operação. Esse é o grande dificultador dessa instrução normativa, porque quando os investidores fazem esse monte de permuta a fim de rentabilizar a sua cripto, ele pode, assim, especialmente quando é robotizado, o negócio chega a milhares de operações mês. Então, assim, o reporte vai ficar um negócio complicado, para dizer o mínimo, né? Então, assim, eu não sei nem muito como que isso vai ser praticado, porque eu não sei nem se o fisco tem condições de receber essas milhares de informações por declaração, né? E em relação ao ganho de capital, porque você está falando de permuta, e aí a gente tem sim uma regra geral que fala que a permuta é realização e, portanto, sujeito a ganho. Se naquele determinado mês a sua operação toda for superior a R$35.000 e tiver ganho de capital, você vai sim ser tributado. Como é que eu vou ser tributado? Porque a gente fala assim, que a declaração de ganho de capital ela é bem complicadinha. Você vai ter que recolher lá, emitir um DARFzinho naquele mês, o pagamento é até o último dia do mês seguinte, paguei meu DARF. Tive no mês seguinte, paguei DARF. Como é que a Receita vai entender o que é que eu fiz em termos de estoque de cripto? Todas essas operaçõezinhas de ganho de capital, elas vão ser importadas no exercício subsequente na sua declaração de ajuste de imposto de renda, tá? Então, o ganho de capital, eu recolho o DARF e pago. Diferente, isso não se confunde com a declaração, com o reporte da Instrução Normativa 1888, tá? E, sem dúvida, assim, é um dilema, não sei nem dizer como é que o fisco vai interpretar todas essas milhares de mudanças de cripto para rentabilização, especialmente num cenário em que você use aí robô que vai tornar isso, assim, vai aumentar exponencialmente o número de operações. E aí você acaba tendo também um impacto no próprio mercado, né? Porque a pessoa física e a pessoa jurídica brasileira acaba tendo uma obrigação diferente se ela contrata ou se ela usa uma exchange brasileira ou uma exchange fora do Brasil. Olá, boa tarde, meu nome é Edson. Minha pergunta é mais ou menos com base nesse sentido. Eu tenho um Bitcoin na minha carteira de blockchain, aí eu mando para uma corretora fora, um exemplo, uma Binance. Aí faço as operações, dobro o meu número de Bitcoins e retorno para minha carteira, para minha blockchain. Não mando para nenhuma exchange brasileira. Nesse caso,
depois provavelmente eu vou ter que liquidar de alguma maneira. Eu declaro, como que vai ser nesse sentido? Declara se a operação for acima de 30 mil reais. Se a pessoa física mandou para uma exchange no exterior, declara. Mas se for acima de 30 mil reais. Ok? É curioso porque esses limites eles não são idênticos, né? Então a Receita colocou o limite de 30 mil para fins de reporte da instrução normativa, que independe de você ter ganho, independe do que você está fazendo, no mero fato de você transacionar 30 mil reais, você teria que reportar. E aí a gente tem esse limite de 35 mil reais de isenção para pessoas físicas para o ganho de capital. O que é curioso, né? Porque que eles escolheram limites diferentes, talvez é para... mas acho que o ponto aqui é que são obrigações separadas, tá? A declaração que você faz para fim de ganho de capital é completamente apartada da declaração que foi instituída pela instituição normativa. A ideia da instituição normativa é para a Receita Federal ter visibilidade sobre o que está sendo transacionado nesse mercado. Maravilha. Meu nome é Antônio Neto, sou da Paraíba, cidade de Campina Grande, Centro de Tecnologia. Primeiramente, parabenizar vocês pela pesquisa, mas pelo que eu percebi, ainda existe uma grande divergência e a própria Receita Federal, assim como a própria normativa, ainda não entende como funciona o mercado. Eles estão normativando algo que eles não entendem. Então, por exemplo, eles estão regulamentando, como foi bem falado, uma operação de trader mesmo, ou de boots na operação, são milhares de operações de entrada e saída do mercado que não tem nem como se acompanhar. Então, a gente sobrecarregaria todo o sistema tributário fiscal do país para simplesmente acompanhar essas transações a título de trader, enfim. O que eu percebo é que eles estão tentando agora, nesse momento, a implantação do princípio da boa-fé e tentar começar a tributar algo que se tenha ganho. Então, ficou bem esclarecido, 30 mil é em cima da normativa e 35 mil em cima do imposto de renda pessoa física. Consegui entender isso. Mas, diante do que se tem hoje, se eu tenho uma criptomoeda já no decorrer dos últimos 2, 3 anos de operação, eu sou obrigado a declarar? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, hoje, falando fácil, existe como auditar de fato essas operações? Porque, não, é claro, porque como é que a Receita Federal vai saber se eu comprei o Bitcoin hoje e joguei a Binance e depois transferi? Eles têm esse poder de auditoria, eles têm como auditar isso de fato? Eles estão preparados para isso? Bom, vamos então dividir sua pergunta em duas. Primeiro você falou o seguinte, olha, eu tenho cripto, até então a gente não tinha uma regra muito clara, eu devo declarar? Sim, a Receita diz, você deve declarar e você deve retificar as suas declarações para que você volte no tempo a dizer para o fisco o momento da origem. Foi mais de 5 anos, então você retifica até a última que você pode declarar, que são 5 anos para trás, e vai informar, tá certo? Esse é um ponto. O segundo ponto é, o fisco tem condições, eles não conhecem muito o mercado, por isso eles fizeram também aquela consulta pública. E todo mundo que participa do mercado poderia se manifestar. Inclusive, a gente, no escritório, atendendo alguns clientes, a associação, a BCB, a gente fez muitas manifestações nessa consulta pública até para contribuir com um pouco mais de conhecimento sobre o mercado para a gente não ter tantos problemas como esse. De toda forma, a instrução normativa ela veio diferente do que foi a consulta, mas não veio assim, de acordo com o que é a realidade do mercado, ok? O fisco está preparado? Eu penso que hoje não está, mas a gente já tem notícia, por exemplo, que a Receita Federal Americana ela se prepara, ela está se organizando, se aparatando para que ela consiga fazer auditoria nas operações feitas em blockchain. O fisco brasileiro, assim, a gente tem um pouquinho, assim, a gente gosta de falar mal, né? Brasil, segundo em tudo, não sei o quê. Subdesenvolvido, mas o nosso fisco é primeiro em fiscalização. E o nosso fisco é extremamente aparatado em termos de tecnologia. A gente tem aí o programa SPED, começou em 2007 com a nota fiscal eletrônica. De lá para cá eles desenvolveram 9 módulos de obrigações acessórias diferentes em modo digital e hoje eles estão fazendo toda uma integração desses módulos. Então,
eu acho que se hoje eles não têm, é uma questão de tempo para que eventualmente tenham, se não toda, uma possibilidade de auditar algum lastro de auditoria nas operações em blockchain. Eu acho que o ponto aqui é que todas essas operações elas vão ficando cada vez mais complexas e a possibilidade de você transacionar acaba sendo quase infinita hoje. Você tem tantas novidades saindo a cada dia. Então, acho difícil sim, que o fisco consiga efetivamente acompanhar. Mas é super importante a gente ter isso em mente, que eu acho que essa instrução normativa mostra que existe já um olhar para isso. Então, está todo mundo muito alerta, e todo mundo sabe que os valores transacionados são grandes. E como a Tatiane falou, acho que a mensagem é que é muito importante você declarar e retificar as declarações passadas para que você possa ter origem, porque senão, se quando você liquidar essas criptos, você não vai conseguir utilizar elas, porque você vai ter um problema de demonstrar de onde veio esse dinheiro. Oi, vou fazer uma pergunta para 2 amigos. O primeiro, ele tem bitcoins, ele não tem uma origem, nenhum dos dois tem origem de bitcoins, e ele tem bitcoins desde 2013. O outro amigo, ele comprou na alta de 2017. O primeiro amigo fez bastante dinheiro, o segundo está perdendo bastante dinheiro. E eles não têm uma origem dessas, e também não declararam. Caso eles queiram declarar e transformar isso em reais e não ter problema com o fisco, se eles respeitarem esse limite de 30 mil de transações, é possível que eles não declarem essa origem para a Receita? E como que se daria o ganho de capital em ambos os casos? Acho que a ideia é a seguinte, gente, o limite de isenção tem nada a ver com o limite para declaração, tá? Então, acho que a ideia é a seguinte, a partir do momento que você comprou cripto, que você tem um ativo financeiro, é importante você declarar. O seu ganho de capital pode ser isento se você transacionar abaixo desse limite. Mas acho que a ideia eu diria para os seus 2 amigos que os 2 deveriam voltar nas declarações deles e retificar para incluir essa aquisição que eles fizeram de Bitcoin. Entendeu? E aí, utilizando toda a documentação que eles têm. O amigo que ganhou dinheiro, provavelmente, dentro desse contexto que você está dizendo, que quer realizar e converter em reais, ele vai ter ganho. Agora, o amigo que comprou na alta e agora vai vender por um valor inferior ao que ele pagou, ele tem um prejuízo que não vai ter nenhum benefício em termos fiscais para a pessoa física, tá bom? Então, quem ganhou vai ter ganho de capital, quem perdeu, perdeu. Acho que a ideia, esse é um bom ponto, porque existe uma regra para a pessoa jurídica que você pode compensar perdas, isso não existe para a pessoa física. Acho que o que eu tinha entendido da sua pergunta é que o seu amigo que ganhou dinheiro, ele só ganhou porque o Bitcoin dele hoje vale mais dinheiro, mas que ele ainda não realizou. Então, por isso que eu falei que tem que ser feito retificar as declarações para ele conseguir, quando realizar, demonstrar quando ele comprou e qual foi o ganho que ele efetivamente teve. Tá, só mais uma. Quando a pessoa física ela transaciona fora do país, acima de 30 mil, ela necessariamente tem que reportar. O que hoje, em tese, como que a Receita ela vai conseguir casar esse dado com uma exchange que está no exterior? Qual que é a obrigação de uma Binance, por exemplo, de reportar os dados da Receita, ou como, se existem órgãos internacionais que fazem isso, como que isso funciona? Bom, a Binance, estando fora, não está obrigada a reportar para o fisco brasileiro, tá certo? Então, essa obrigação fica mesmo com a pessoa física ou jurídica que vá transacionar com essa empresa estrangeira. Como o fisco pode eventualmente conhecer essas operações, né? Como a gente está falando de ativos que são representação de valores, e o que a Lisa tem falado sobre você lastrear a sua origem é uma coisa muito importante, isso começa a ganhar mais sentido ainda quando a gente fala que os países eles estão partindo para um contexto de cooperação
em troca de informações fiscais, tá? Então, tudo isso começou no cenário americano com a instituição do FATCA, que é uma obrigação que o Brasil adotou. Então, por exemplo, o Brasil e os Estados Unidos as receitas federais, elas acabam fazendo uma troca, um intercâmbio de informações fiscais. Mas, para além disso, o Brasil aderiu a um tratado multilateral com mais 90 países, em que haverá troca de informações. Então, quando a gente fala de lastrear a origem, é exatamente por isso. Olha, eu comprei com a Binance, vou manter fora, mas aí eu vou para fora e gasto uma puta grana fora e o fisco brasileiro não vai saber, não vou declarar. Eventualmente, num intercâmbio de informações fiscais, você pode ser pego nisso. Eu sempre gosto de fazer um paralelo aqui, que a gente está falando... Hoje em dia é tão difícil a gente ter privacidade, né? Todos os nossos dados são tracked, todo mundo tem a vida 100% exposta e meio que não dá para você evitar esse tipo de coisa. Então é mais ou menos isso do ponto de vista tributário, sabe? Se as pessoas conseguem te mandar publicidade direcionada, você acha que o fisco não vai conseguir saber que você fez que você transacionou lá fora? Eventualmente vai. Então eu acho que partir do princípio de que o que está lá fora ninguém vai descobrir não é muito bom. E eu acho que o segundo ponto é que essas trocas de informações, elas são cada vez mais relevantes e cada vez acontecem mais entre os países. Então, isso, com certeza, é uma questão de tempo. E aqui, para fins tributários brasileiros, o Brasil adota o Worldwide Income, que quer dizer, independente de qual país você está transacionando, você precisaria informar e declarar aqui no Brasil, se você é um residente no Brasil. Então, não é que se você ganhou no exterior, que isso não precisa aparecer na sua declaração, por exemplo. Precisaria, tá? A pergunta que eu tenho é a seguinte: tem uma empresa, ela tem um capital que eu fiz compra de ativos na exchange e contratei os traders para que ela me rentabilize durante o mês. Então, durante o mês ela me paga 10%, que dariam 300 mil reais. Nesse caso, como seria a tributação? Eu não entendi, você pode perguntar de novo? Desculpa. Vamos lá, eu fui numa exchange, comprei ativos digitais no valor de R$1 milhão com a minha empresa, CNPJ. Depois, não quis fazer o trade manual, day trade, nada, nem o hold, nada. Eu fui lá e contratei a própria empresa para fazer o trader, porque ela tem os profissionais. E ela me rentabiliza em 10% ao mês, que dá um valor de 100 mil reais. Nesse caso, como seria a tributação? Acho que a ideia é a pessoa que recebeu os rendimentos, se você quiser interromper, fica à vontade. Acho que a pessoa que recebe os rendimentos decorrentes desse serviço que ela contratou vai ter que declarar esses rendimentos que ela obteve, se, enfim... não, na verdade eu estava falando da pessoa física que contratou o serviço. É uma PJ. Tá bom. A ideia é a seguinte: a PJ que recebe essa comissão vai ter que tratar isso como prestação de serviço, sujeitar isso à tributação. Não é ganho de capital? Não, o ganho de capital é da outra pessoa jurídica que efetivamente deu para ser transacionado o bem, porque o bem é dela. Entendeu? Exatamente isso. Você é a pessoa